Olá, a paz de Jesus, o amor de Maria. Meu nome é Guilherme, atualmente eu sou vice-coordenador e componho a equipe diocesana do Ministério Jovem. E eu fui convidado através da coordenadora, do grupo Geração da Imaculada, a Gabriele, para estar gravando esse vídeo, participando desse projeto super bacana de evangelização através das redes sociais. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer e dizer que é uma alegria estar participando do projeto e podendo gravar esse vídeo. E eu espero que você esteja bem, que cada um de vocês que está vendo esse vídeo nesse momento. E o tema dele será Viver os Planos de Deus. Porque o Senhor ele tem um plano para mim, para você, para cada um de nós. E o plano da nossa vida é muito valioso diante de Deus, porque cada um de nós somos únicos. Ninguém pode te substituir ou me substituir. E uma vez que a gente não vive o que o Senhor sonha para nós, podemos estar deixando de viver muita coisa boa e de fazer muito bem nessa terra. Então eu gostaria de partilhar um pouquinho com vocês algumas passagens para que a gente tivesse essa consciência, para que a gente tivesse noção do chamado, do propósito de Deus para mim e para você. A primeira passagem que eu gostaria que a gente partilhasse, que a gente pudesse meditar rapidamente, é a passagem de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 22. É a passagem do jovem rico. Sei que muitos de vocês talvez já conheçam, mas eu vou ler brevemente para explanar tudo que eu gostaria, tá certo? Eis que alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu: Por que você pergunta sobre o que é bom? Um só é o bom, mas se você quer entrar para a vida, pratique os mandamentos. Ele perguntou-lhe: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, honre pai e mãe, e ame o próximo como a si mesmo. O jovem lhe disse: Tenho praticado todas essas coisas. O que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, doe aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o jovem foi embora, triste, porque tinha muitos bens. E diante dessa passagem em que Jesus faz um convite, uma proposição, um plano para esse jovem rico. Um jovem que chegou até Jesus, queria ser perfeito, Ele já praticava, já fazia tantas coisas boas. E ele chega para Jesus e diz: Senhor, eu quero ser perfeito, o que eu preciso fazer? E o que nós podemos entender dessa perfeição? Muitas vezes nós falamos para Jesus, Senhor, eu quero ser santo, Senhor, eu quero ser feliz, eu quero ter uma vida nova. Quantas vezes nós chegamos até Jesus como esse jovem, com todo esse desejo de mudança, de estar próximo dele, de querer ser diferente. E nós escutamos Jesus falar exatamente o que ele espera de nós. Assim como ele disse para esse jovem. No caso do jovem, era vender todos os bens e seguir o próprio Deus, Mas nas nossas vidas, o Senhor nos pede inúmeras coisas para que a gente continue acompanhando Ele. O jovem rico não teve a capacidade de abandonar, de fazer aquilo que o Senhor disse. E o que é mais importante, quando ele vai embora, diz a palavra, Ele diz assim: Ao ouvir isso, o jovem foi embora, triste, porque tinha muitos bens. O Senhor, Ele convida todos os dias cada um de nós a segui-los. E talvez a minha vida
antes de conhecer o Senhor, estava muito diferente da desse jovem rico, e talvez a sua também. Eu não sei como estava a sua vida, talvez você ainda não teve um encontro profundo com Deus, e eu rezo para isso nesse momento, nesse vídeo, mas muitas vezes nós já tivemos, e nós vivíamos uma vida de pecado, muitas vezes nós estávamos tristes, abandonados, nós não nos sentíamos nem dignos de pensar em Deus. Mas esse Deus, Ele é misericordioso, esse Deus, Ele é amoroso. E conforme a gente se aproxima dEle, o Senhor nos pede coisas. Não porque Ele quer a nossa infelicidade, longe disso. Aquele jovem rico seria infinitamente mais feliz com Jesus do que com cada bem que ele tinha. E Jesus tinha um plano para ele. E ele não viveu aquele plano. Ele optou por ficar com os bens. E eu queria te dizer nesse momento que a gente possa ter a coragem de ouvir a voz de Deus na nossa vida, na nossa realidade e segui-la. Segui-la verdadeiramente. E eu gostaria muito de ler uma segunda passagem que vai... É um contraponto, né? A isso que esse jovem rico fez, que é o chamado de Mateus, para Mateus seguir a Jesus, né? Jesus estava numa cidade e ele partiu de um lugar a outro. Aí a passagem nos diz: tendo partido dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Jesus disse: siga-me. Siga-me. Levantou-se e o seguiu. Que nós possamos ser que nem Mateus, que nós possamos ser corajosos de mudar os nossos planos, mudar a nossa rotina por Deus. Muitas vezes o que o Senhor nos pede são pequenas coisas para que a gente possa estar mais perto dele. E muitas vezes nós vamos adiando, negando esse chamado de Deus. Nós precisamos ser como Mateus, nós precisamos aceitar esse chamado e nos deixarmos conduzir a nossa vida da forma que o Senhor quer. E para encerrar esse vídeo, eu gostaria muito de trazer o testemunho aqui de um grande amigo nosso da nossa diocese, que é um intercessor junto de João Paulo II. Eu tenho aqui uma relíquia dele, tá? Peço grandemente que ele possa interceder por você que está assistindo esse vídeo, por cada jovem da nossa diocese, por esse grupo do Geração da Imaculada. E, em especial, hoje eu queria falar rapidamente um testemunho do servo de Deus, Guido Scheffer. Se você não conhece, ele é um dos intercessores da nossa diocese, do Ministério Jovem, e era alguém que tinha uma condição de vida muito abastada, né? Muito dinheiro, era alguém que estava fazendo medicina, terminou medicina, era noivo e teve um encontro com Deus nesses últimos anos, né, na faculdade, que foi se aperfeiçoando, que foi se estreitando cada vez mais. Até que ele terminou o noivado, ouviu a voz do Senhor, começou a trabalhar intensamente com pessoas em situação de rua e pôde entrar no seminário. Infelizmente o Guido morreu como seminarista num acidente no mar, mas tudo que ele fez e tudo que ele pregou através da vida dele foi muito impactante, porque mudou muitas vidas, ajudou muitas pessoas doentes fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Ele foi um sinal e hoje ele é servo de Deus. Ele nasceu do Rio de Janeiro e, com a graça de Deus, espero que nos próximos anos ele possa ser beatificado. Nós ainda não temos ícones deles, né? Mas esse aqui foi feito por um grupo de amigos nossos, para mim. Queria muito pedir a intercessão dele por cada um de vocês. E para encerrar, gostaria muito de deixar aqui a minha oração sincera para que você possa ser como o Guido, para que você possa ser como o Mateus e seguir os planos de Deus. Muitas vezes os planos que a gente prepara são excelentes e são reais, mas Deus tem planos que podem tocar muitos outros e nos dá a graça de sermos ferramentas na mão dele. Que a gente não tenha medo de seguir os planos de Deus. A paz.